Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar como é que estão as condições para as lavouras dessa safra verão lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer sempre tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os internautas que assistem no Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez por esse espaço ao Sindicato Rural de Carazinho. Paulo, vamos começar falando sobre o milho, que é a safra que vem primeiro dessas duas de verão. Da última vez que a gente conversou, a estiagem prejudicava bastante o desenvolvimento dessas áreas e já tinha muitos produtores buscando acionar seguros para tentar cobrir essas áreas de milho. Como é que foi o restante desse desenvolvimento e agora os trabalhos de colheita, como é que estão sendo os resultados do milho por aí? Aqui ainda os primeiros materiais que sofreram mais, materiais semeados ali final de agosto, início de setembro, foram os que mais sofreram com a seca. Esses materiais ainda estão por ser colhidos, ou devem ser colhidos agora em fevereiro. E o segundo, na sequência, o material que pegou um pouco mais da chuva, durante a época do pendoamento, ali, espigamento, então esse material está melhor. Mas a gente calcula aí que nós temos aí uma perda, vamos falar assim, em média, de 20%, porque tem áreas piores e áreas boas. Então, na média, fica mais ou menos isso. E aí, olhando para a soja, essa estiagem também dificultou o início dos trabalhos de plantio, mas foi possível plantar uma boa safra em Carazinho? Foi possível plantar, mas foi plantado um pouco mais tarde. Alguns produtores arriscaram e plantaram ainda quando estava bem seco. Aí, cada um tem a sua técnica. Mas a maioria dos materiais foram plantados depois dessa chuva que deu lá em novembro. Final de outubro, início de novembro. Aí o pessoal conseguiu semear mais. Então, isso vai retardar, como eu falei com alguns técnicos agora de manhã, isso vai retardar todo o ciclo. E, enquanto a gente sempre precisava de chuvas janeiro e fevereiro, nós vamos precisar de chuvas fevereiro e início de março, que é onde vai se dar o enchimento de grãos. Então, nós ainda corremos bastante risco na soja e a gente se calcula, como dizia o Dirceu Gassen, nós teremos um risco de uma perda de potencial por volta aí de 10% lá no final. Mas tudo isso vai depender como é que o clima vai ir para frente. E agora, nesse momento, Paulo, como é que estão as condições aí na região? Chove bem para desenvolver essas lavouras? Chuvas continuam manchadas, eu estou falando aqui do norte do Rio Grande do Sul, Carazinho. As chuvas estão vindo aqui, essa chuva que vem em umidade da Amazônia, que está caindo em Santa Catarina, Paraná, está pegando só a parte norte do Rio Grande do Sul, algumas manchas de chuva no resto, mas aqui, principalmente na nossa região, a gente está pegando, como a gente diz, a beirada dessa chuva que está passando em Santa Catarina, está vindo um pouco de umidade aqui. Então, chuvas esparsas, localizadas. Os produtores pegam um pouco mais, um pouco menos, um dia pega, outro não. Então, muito ainda não é uma chuva constante, que é aquela chuva de verão que dá uma chuva boa e pega todos os produtores. Então, ainda estão... depende muito, a nossa lavoura de soja depende muito do que vai acontecer ainda para frente. Estamos no meio ainda de floração, material, início de alguma formação de vagem, alguns materiais, mas a grande maioria em floração. Então, é época crítica agora, a gente tem que torcer para que as chuvas continuem, como sempre o Rio Grande do Sul com um clima instável, né? E vamos de novo para mais um ano torcendo para que chova normalmente. E levando em conta esse atraso no plantio, essas dificuldades, quando é que a gente deve ter colheita da soja aí em Carazinho? Só março, né? Março, final, aí metade de março para frente, e aí abril, né? Antes disso não se vai... Justamente por esse atraso, nós teremos esse retardamento de colheita. E aí, Paulo, desse momento até a hora da colheita, que tipo de atividades o produtor precisa focar, além, né, de esperar a chuva tão necessária, o que ele precisa fazer para manter esse potencial produtivo? O produtor agora está fazendo o seu manejo técnico, de acordo com seus técnicos, suas cooperativas, sua assistência técnica, agora controle de trips e lagartas que estão aparecendo,
controles fúngicos necessários para que se mantenha esse potencial elevado. A gente quer uma soja com qualidade lá no fim, a gente quer grão lá no fim. Não adianta a gente ter folha, excesso de folha, isso é muito bonito, a lavoura é bonita, só que na hora do rendimento, lá no final, ela não retrata isso. Então tem que ter muito cuidado agora, controle, manejo cultural fundamental, os produtores manterem todos os seus equipamentos em dia, regulados, tudo certinho, com os seus produtos, escolhendo os produtos, muito importante, escolher produtos de qualidade. Não adianta que a gente fala perfumaria, que coisa que se bota na lavoura e não resolve nada. Agora é a hora de usar os melhores produtos para que se tenha um resultado positivo lá na frente. Ainda mais nos preços que está a soja hoje, né? E aí, Paulo, entrando justamente nesse assunto dos preços, como é que estão aí as movimentações de mercado? Existem vendas antecipadas? O produtor opta por esperar um pouquinho mais essa definição? Como é que está essa movimentação por aí? Essa próxima safra aí está por volta de 30%, 35% já comercializada, a preços bem mais baixos, aí por volta de R$90 a R$100. Muitos produtores fizeram essas vendas futuras lá atrás, quando esse mercado não estava em ebulição como está agora. Então, o resultado que então, esse produtor já está com essa comercialização. Agora ele vai tentar comercializar mais um pouco, mas o produtor aqui no Rio Grande do Sul segura um pouco essa venda, porque como o clima nosso é muito estável, ninguém sabe o que vai ser colhido, nós não temos uma estabilidade de colheita, de produção. Então, nós temos que aguardar, à medida que o tempo vai ajudando, o pessoal consegue negociar um pouco mais. Então, o pessoal está aguardando um pouco, mas os preços já melhoraram bastante. Aí, hoje, o mercado de soja, dentro de cerealista, cooperativa, trabalhando por R$153 a soja, o trigo trabalhando R$74 e milho R$77 aqui na região de Carazinho. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Eu acho que o produtor é consciente, ele sabe o que tem que fazer na hora certa, que busque sua assistência técnica, se ele não tiver, vá atrás de recursos, vá atrás de informação de mercado, principalmente no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo espaço ao Sindicato Rural de Carazinho. Um grande abraço a todos, em especial ao nosso amigo João Batista Olive, a quem eu mando um abraço aqui agora. E que todos tenhamos uma boa safra, que será bom para o nosso Brasil. Muito obrigado, todos tenham um bom dia. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essa reta final de desenvolvimento e os trabalhos de colheita aí na região. Muito obrigado. Obrigado, sempre à disposição do sindicato aqui de Carazinho. Muito obrigado, bom dia a todos. O Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o desenvolvimento das lavouras dessa safra-verão lá na região de Carazinho, lá no noroeste, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo o Paulo Vargas, as lavouras de milho sofreram bastante com a falta de chuvas, principalmente aquelas semeadas primeiro, que vão começar a ser colhidas a partir de agora, e aí uma expectativa de perdas gerais para a safra de milho em torno de 20%, já que as demais áreas que foram plantadas depois conseguiram um desenvolvimento melhor, devem aí ajudar a compensar um pouquinho essas perdas das primeiras áreas plantadas. Olhando para a soja, o grande problema da estiagem foi o atraso nos trabalhos de plantio, mas essas atividades aconteceram depois do retorno das chuvas, ali entre o final do mês de outubro, começo do mês de novembro, essa soja foi plantada. Nesse momento as condições climáticas melhoraram, mas ainda seguem com chuvas esparsas, mal distribuídas, e essas lavouras vão entrando em sua fase crítica, a fase de floração, a fase em que ela mais precisa de água. O Paulo Vargas destacando a importância da chuva regular entre os meses de fevereiro e março para garantir esse bom potencial produtivo. E enquanto espera essas chuvas, é importante o produtor manter a atenção à sua lavoura, realizar os seus manejos, as suas aplicações de defensivos contra lagartas, aplicações de fungicidas, para manter esse potencial produtivo até a hora da colheita, que deve acontecer aí entre abril e maio, lá na região de Carazinho. Paulo também destacando que entre 30% e 35% dessa safra de soja já foi negociado lá na região, com preços entre R$90 e R$100,
menores do que os atuais, mas que deram uma boa condição de troca de insumos para o produtor, que nesse momento aguarda o melhor desenvolvimento dessa safra, uma melhor definição do tamanho dessa produção, antes de buscar novas negociações, esperando vender esse volume restante com preços maiores. Bom, essa nossa visita à região de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul, foi uma sugestão enviada por vocês que acompanham Notícias Agrícolas através do nosso Instagram. O internauta Ricardo Chagas, que enviou esse pedido para a gente acompanhar o desenvolvimento da safra lá na região noroeste do Rio Grande do Sul. E você também pode fazer como o Ricardo, enviar sua sugestão para a gente através do nosso Instagram e a gente vai acompanhar o desenvolvimento das safras lá na região que você indicou para a gente aqui nos próximos dias. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.